E aí pessoal, tranquilo? Eu acabei de gravar um vídeo aqui mostrando que a gente tinha chegado no 10 mil investidos. Na verdade, passado aqui, né, de 11 mil de patrimônio. Esse vídeo aqui eu vim para mostrar o que é que eu fiz de aporte, onde eu aportei e qual foi as movimentações que eu fiz aí na carteira nesse último mês. Nesse último vídeo aqui eu mostrei, estava com a variação de 431,50, a gente saltou para 738,88 centavos. Então se eu resolvesse agora vender tudo, os ativos aí, gastar esse dinheiro, ah, nesse ano que eu teria ganho de variação, seria praticamente 738, aí quase 750 reais, né? Na verdade, esse valor é um pouco mais alto. Já expliquei em outros vídeos por quê. Porque como a gente mexe com opções, acaba que o valor investido não é exatamente esse valor aqui. É um valor bem menor. Porque a proposta é investir 620 reais todo mês. Então, se a gente multiplicar pelos 11 meses que passaram, daria 6.820 reais investido. 620 reais das férias, 620 reais que eu aportei do décimo em janeiro. Então assim que a gente começou, na verdade a gente já começou com praticamente 2 meses de aporte. E mais 555 que eu aportei recentemente das férias que eu tirei. Então seria praticamente aí 8 mil reais investido. E a gente está com capital e um patrimônio de 11.205. Então tirando aí a variação, então tirando lá 11.205,35 daria 3.210 reais de diferença aí entre o valor que eu aportei e o valor que a gente tem agora total. Então, na verdade, se eu parasse agora de investir, coisa que eu não vou fazer, praticamente, a gente estaria, na verdade, com um ganho de 3.210. Como eu falei, essa carteira a gente mexe com opções. Então, é possível ver aí na tela que a maior parte da carteira está em ETF. Por quê? Porque a gente usa um ETF de renda fixa para poder usar como garantia para as opções. Inclusive, a gente está com esse outro ETF aqui, que é o IVVB11, é o ETF que replica o SP500, mas eu não comprei esse ETF. A gente foi exercido em uma venda de put. E nos lançamentos, a gente vai conseguir ver todas as movimentações. Então, no primeiro mês, a gente fez os aportes lá, como eu falei, de 620 mais 620. Então, tem ali comprado 1.258,08 centavos. E assim vai todo mês os aportes, mas se fosse só os aportes, aqui deveria ser 1.240, né? Mas como eu aportei no ETF e vendi put, com o que a gente ganhou dinheiro da put, eu já fui e comprei alguns fundos imobiliários. Então por isso que tá aí já a diferença no primeiro mês do aporte para o quanto foi feito de compras. Aqui no mês 6 tem uma venda, que na verdade eu fui exercido, então eu tive que vender uma parte do ETF aqui de renda fixa. Então, desde o último vídeo eu coloquei mais um fundo imobiliário na carteira, que foi aqui o Snell 11. E com a recente queda do VGHF11, que a gente também tem em carteira, eu comecei a fazer alguns aportes. Sempre que eu ia vendendo uma put, eu ia fazendo alguns aportes, mas eu fui, na verdade, eu sigo uma pequena regra. Eu tento manter ali uma porcentagem igual ali em todos os ativos que eu tenho na carteira. Mas eu vou aportando naquele que está mais contado, né? Logicamente. Porém, tem um limite para isso. E seria o quê? Eu pego 100% dividido por 7, que é o número de ativos que eu tenho em fundo imobiliário, eu deveria investir no máximo 14% aqui no VGHF11, que nesse momento está em R$ 266. Então se eu pego 923,83, que é o valor total que a gente tem, e aí R$ 131. Porém, o que é que eu faço? Eu aporto no máximo o dobro disso em cada ativo. Então daria aí R$ 263. A gente na verdade já teria passado, já passou aqui esse valor aportado. Então por isso que eu não aporto mais em VGHF11 no momento, mesmo que ele esteja bastante descontado. Aí vai de cada um se enxerga isso como um desconto ou não, né? Sei que é um ativo de risco, mas eu não, mas como eu tenho uma carteira bem tranquila, não me importo de correr um pouco mais de risco, pelo menos no momento. Mas tudo tem um limite, né? Bom, e depois o Port de 11 deu mais algumas oportunidades aqui. Eu fiz mais alguns aportes nele.
E recentemente, agora dia 21, eu fui exercido numa put de VB11. E estava bem perto do valor. Eu pensei que talvez até nem pegasse, mas pegou. Então, no dia estava abaixo de 403, a gente fez exercício e teve que comprar e ver o BB11. Que não é um problema. E nesse valor aqui já está um valor bem considerável. Ele chegou lá aos seus R$ 419, teve uma pequena correção e eu acabei comprando ele a 403. Um valor bom. Tem mais duas puts lançadas, um em 398 e um pouco mais alto que em 413. A gente foi exercido nessa de 413, vai subir bastante o preço médio. Mas também a longo prazo isso aí não importa muito, tá? 24. A gente fez mais um aporte aqui em VGHF11, que foi aonde eu estourei aqui o limite. Momentaneamente a gente não aporta mais nesse fundo. 24. Eu fiz a compra do LEFTB11, que é o nosso ETF aqui que a gente usa como garantia. E deveria ser algo em torno de R$ 620, mas na verdade eu só aportei nele 342, porque parte do valor eu usei aqui para comprar o VRB11 que a gente foi exercido. Porque a gente foi exercido dia 21, mas lá na corretora eles só descontaram o dinheiro dia 24. Então até dia 24 estava tranquilo para fazer esse aporte aqui. Então fiz o aporte dia 24 e foi descontado o valor aqui. E o restante eu aportei, junto com algum dinheiro a mais que tinha lá da trava. Algumas travas que eu tinha feito. Daqui a pouco eu falo sobre essa ação. De novo, eu comprei aqui mais uma cota de Ford 11, porque ele caiu abaixo do meu preço médio. Inclusive nesse momento, eu creio que ele está um pouco mais abaixo novamente. Eu comprei ela a 7,92, mas ainda está abaixo do meu preço médio. Eu só consegui comprar uma cota. Era o valor que eu tinha disponível para comprar fundo imobiliário. Então, essa ação da Petrobras, que eu comprei só uma, veio de uma venda de call que eu fiz de pets. Então, se eu vier aqui na tabela, aqui onde a gente tem todos, todas as operações que a gente fez com opções, ver que eu fiz uma venda de call, onde eu ganhei R$ 40 com pets. Com a obrigação de entregar as ações dia 19, caso ela esteja acima de 4,36. Nesse momento ela está em 4,57. Então é bem possível que a gente seja exercido. Mas é bem provável que eu role essa operação. E conseguir até subir talvez o strike. Se eu tiver de entregar, eu entrego um pouco no valor um pouco mais alto. Mas eu também quero rolar porque ela está prestes a pagar dividendos. Provavelmente vai pagar, vai ter uma fusão aí com a outra empresa. Mas o gestor já disse que a questão dos dividendos não vai atrapalhar essa fusão. Então, com a venda dessa call, eu fui lá e comprei uma ação do Petrobras. E estava num valor bem descontado. Aproveitei e comprei. Pode ser que ela venha cair mais? Pode ser. Mas no momento, desde que eu comprei, ela já subiu 1% aí. E não faz muita diferença, já que eu comprei só uma ação, né? Mas é para ver a importância de escolher o momento certo de comprar as ações. Não é sair comprando a qualquer valor, né? Então, no momento, a carteira está assim. A gente tem 200 ações de pets, que a gente foi exercido em puts. 6 ações de home, que foi comprado realmente porque eu comprei. Petrobras, a gente tem uma ação agora. Pique 3 a gente tem 5. Já subiu aí cerca de 46%. Então, no momento eu não estou fazendo aporte. Vou esperar o momento certo. Talvez ela dá uma reduzida aí nesse valor e eu vou e aporto mais. E a gente tem uma ação do Banco do Brasil a preço médio de R$ 21. Também está com a valorização aí de quase 7%. Fundos imobiliários. A gente tem 7 fundos imobiliários. Já tinha mostrado aí. Valor total de 923,83. E dá para olhar para isso aqui e tirar aquele mito que o pessoal fala que o fundo imobiliário não valoriza, né? Tirando aqui o VGHF11, que realmente está com uma pequena queda, mas tipo, a gente teve ações aí recentemente que teve
uma queda mais expressiva do que esse valor aqui. Bem mais, na verdade. Mas olha isso aqui. Neg 11, por exemplo. A 9%. Não, 10%, né? Valorização. A rentabilidade de 20% em cima do valor que eu investi. Então, às vezes é só você escolher o momento certo. Coisa que às vezes tem gente que não consegue essa rentabilidade aqui, essa variação, nem investindo em ações. E normalmente tende a rentabilizar bem mais, né? Do que os fundos imobiliários. ETF. E aqui nos ETF a gente tem mais de 9 mil investindo. Tem aqui o VVB11, R$ 403. Já está com a valorização também desde que eu comprei. Aí com 1,58%. Eu lancei no strike que eu julguei ser bom ali. E aparentemente acertei, né? Ele já subiu até um pouco mais do que isso aqui, mas está com uma pequena correção agora novamente. É normal. Nada sobe na vertical direto. Então ele sempre vai dar aquela subida e tem que entender que os ativos ele nunca sobe na vertical assim direto. Ele sempre vai dar aquela subida, aí corrige, aí vai. Se ele tiver em tendência de alta, ele tende a sempre fazer fundos mais baixos do que o fundo anterior. Então, quando ele cai aqui de novo, esse fundo aqui sempre vai ser mais alto do que esse daqui. Então, isso significa que o ativo está em uma tendência de alta. Se ele começar a fazer fundos mais baixos, significa que ele está em uma tendência de baixa. Uma coisa até meio que simples de entender. Então, no mais é isso. É, creio que deu para mostrar aí bastante como é que está a carteira. Vou trazer alguns outros vídeos também mostrando a rentabilidade total que a gente está fazendo nas opções. E sempre quando eu puder eu trago atualizações.